Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que saudade que nós estávamos de estar aqui com vocês nos nossos programas mais amados do mundo. E falando em mais amado do mundo, é claro que eu vou chamar ele, o membro permanente que vocês mais amam, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Para você, nosso querido e querida ouvinte, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É isso mesmo, aonde você estiver, esteja na paz e no bem, com aquele cinto de segurança. Se você estiver dirigindo direção defensiva e direção econômica, se você estiver em casa, no trabalho, na rua, muito obrigado pela sua audiência. Aqui é o seu, o nosso espaço de reflexão, um espaço aberto de partilha para vocês, com vocês e por vocês. Finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. É isso aí, galera, e nós estamos muito felizes em estar aqui novamente com os nossos programas. Vocês sabem que a gente teve um hiato de programas porque teve muitos trabalhos aí que o FV está desenvolvendo e logo a gente vai ter um episódio para contar para vocês só sobre isso, né? Mas a verdade é que a gente estava morrendo de saudade de gravar programas e estar com vocês. E para voltar em grande estilo, o programa de hoje é um programa muito bonito, é um programa em homenagem a uma pessoa muito importante para o FV, muito importante para a nossa vida, e eu estou falando do Daniel Kahneman. Muito bem! É isso mesmo, então fique conosco nesse episódio especial que preparamos para vocês. Vocês vão aprender muito sobre economia comportamental, psicologia econômica e como este homem, psicólogo, professor universitário, pesquisador, marcou e marca a vida do Educação Financeira para a Vida, do EFV, no nosso jeito de trabalho para entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Exatamente, pessoal. O Daniel Kahneman, ele faleceu recentemente, né? A gente estava nesta pausa dos programas e por isso a gente resolveu voltar com essa bela homenagem, né? Com essa pessoa que é um dos fundadores da economia comportamental. O Daniel Kahneman, ele foi um psicólogo, como Augusto falou, ele é israelense, né? Mas ele foi radicado nos Estados Unidos e ele ficou muito conhecido, digamos assim, mais amplamente em 2002, quando ganhou o Prêmio Nobel de Economia, embora nunca tenha cursado este curso, né? Embora não seja economista propriamente dito, mas a gente vai entender como que ele contribuiu para a economia. Podemos dizer assim, de prima, né? Abre alas. Ele é um economista porque ajudou a cuidar do oikos, administrar a casa comum, a casa que somos nós. Então, um psicólogo que contribuiu muito para a ciência econômica. Olha que interessante. Exatamente, e foi um desses precursores, né, que mais iniciaram essas pesquisas. Gente, qual que foi a primeira grande inovação? Então, essa junção da psicologia à economia, ciência econômica, para entender como a gente toma decisões, como que nosso cérebro funciona em relação a tantas outras coisas e ao dinheiro e às finanças. Então, a gente tem vários episódios aqui já do FV que nós trabalhamos heurísticas, vieses, a gente vai falar um pouco sobre isso, que vem desses estudos do Kahneman e de outros cientistas comportamentais que vieram depois dele, tá? Então, por isso que é tão importante a gente gravar este programa hoje. E temos muito conteúdo, como você disse, né, Ana? Então, o nosso querido e querida ouvinte que quer se aprofundar, quer se especializar, nós temos conteúdos de diversos temas, de heurísticas, vieses, como você trouxe, específicos para cada situação. Exatamente, vamos deixar alguns, inclusive, aqui na descrição do episódio, para você poder ouvir ou reouvir, né, gente? Bom, o Kahneman, ele foi premiado por este Nobel por trabalhos que ele desenvolveu
no início ali e ao longo dos anos 70. Então foi lá na década de 1970 que começaram as pesquisas, junto com outro psicólogo que era um super parceiro dele, que era o Tversky, né? O Tversky acabou falecendo em 96, portanto não ganhou o prêmio Nobel junto com o Kahneman, apesar de praticamente todo o estudo ser desenvolvido em dupla, mas eu descobri por causa disso, inclusive, viu, Augusto, que não se pode receber um prêmio Nobel se você já é falecido, tá? Então, o que eles criaram de tão novo? Chamada teoria da perspectiva. A gente explicou em alguns podcasts isso. Mas o que isso quer dizer, gente? Que a gente não toma decisões racionalmente. E o Kahneman descobriu que as perdas, elas são muito mais doloridas do que os ganhos. Essa é a teoria da perspectiva em resumo, super resumo, né? Então, quando a gente perde R$100, a gente sente como se tivesse perdido mais ou menos 200 e pouquinho. E a alegria de ganhar R$100 não equivale à dor da perda desse dinheiro, tá? A partir dessa descoberta inovadora de tantas outras coisas, foi que eles ganharam aí essa relevância, criaram essa área, né, Augusto? E o Kahneman acabou ganhando o prêmio Nobel. E a gente tem um livro que é best-seller, a gente vai falar no final do programa, que resume tudo isso que a gente está falando. E os nossos ouvintes devem estar se perguntando, olha, não é verdade que tem coisas que acontecem na minha vida financeira, na minha empresa, na minha família, no meu trabalho, que mexe com o meu psicológico ou que é fruto das minhas emoções? É aí que está a pesquisa e as tomadas de decisões de Daniel Kahneman. Ele vai estudar justamente sobre isso. Aquela vez que você se sentiu conturbado, tomou uma decisão X, Y, Z, se viu num endividamento profundo, crônico e às vezes não sabe como sair, é interessante as pesquisas desta área justamente para ajudar as pessoas reais, concretas, a mudar o seu estilo de vida, a compreender os seus comportamentos e criar novos hábitos. Com certeza, Augusto. Você sabe que ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha no Instagram. Ela tinha publicado uma história mais ou menos assim. Não gosto de usar o Pix porque eu sinto dor, porque parece que meu dinheiro está indo embora. Por isso passo meu cartão. Risos. Aí tinha embaixo assim, mas tenho que pagar a fatura do mesmo jeito, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela explicando que isso era um efeito real, psicológico, de dor, de pagamento e tudo mais. Ela, mas não faz sentido, porque a gente paga o mesmo tanto. Eu falei, logicamente, racionalmente, não faz sentido, amiga. Mas o nosso cérebro, ele é muito doido no sentido assim, ele funciona de uma maneira que é movido, não por números o tempo todo, mas por emoções, por sentimentos, por circunstâncias, né? Então, aquela vez que você gastou um dinheiro que você falou, meu Deus, como eu pude ter comprado isso? Ou o que eu tinha na cabeça quando eu achei que esta roupa ficava bonita em mim lá na loja, por causa do espelho, por causa da iluminação e por causa da promoção de 50% off. Aí eu cheguei na minha casa, coloquei e ficou horrível. Você pensa, meu Deus, por que eu comprei? Então, essa nossa realidade financeira, ela não é racional. E é disso que o Kahneman e essas pessoas falam, é da nossa vida. E por isso que nós somos educação financeira para a vida, entendendo que a vida é um complexo de muitas coisas que estão interligadas e conectadas. Porque alguém poderia pensar assim, educação financeira é só não gastar mais do que ganha. É simples, eu ganho isso, gasto aquilo, me sobra um dinheirinho ou não sobra nada. Por que a gente gasta mais do que ganha? É isso que você trouxe, Ana. E para aqueles que estão chegando agora nos nossos programas, nesse espaço maravilhoso, sejam muito bem-vindos. É sobre isso que a gente fala, sobre essas novidades, o que isso tem a ver com a espiritualidade. Então, olha só que interessante, né? Compreender Exatamente. a complexidade da vida humana, as emoções, os fatores culturais, políticos, sociais e como que o comportamento humano às vezes nos passa uma rasteira. Engana. Às vezes não faz que a gente não tome a melhor decisão pra gente, mas isso é natural. E agora voltando um pouquinho pra história do Kahneman, você sabia que ele teve uma infância marcada pela guerra, sabe, Augusto? Muito do que eu trouxe aqui pro programa de hoje é uma reportagem, tá? Eu vou deixar ali também na descrição o link dessa reportagem, mas eu achei muito legal. Tem umas partes de entrevista e tudo mais. Mas o Kahneman nasceu em 1934 em Tel Aviv, tá?
hoje Israel, tá certo? Na época, a mãe visitava alguns parentes na região e a família morava em Paris. O pai dele era chefe de pesquisa da empresa de cosméticos L'Oréal, gente. Olha que coisa, gente. E o Kahneman, ele começou a se interessar pelo comportamento das pessoas desde cedo. Ele diz em algumas entrevistas, olha que interessante, palavras dele. Eu nunca vou saber se a minha vocação para psicólogo é resultado da minha exposição prematura a fofocas interessantes ou se meu interesse em fofoca já era sinal da minha vocação. Ele fala que sempre prestava muita atenção nas amigas, nos amigos da família, nas conversas, ficava observando o comportamento das pessoas, né? A família teve que fugir de Paris, se estabeleceu em Riviera, no sul da França, mas teve que se mudar de novo quando os nazistas chegaram na região, indo de um lugar a outro até chegar na área central do país, tá? Em 1944, o pai do Kahneman faleceu de diabetes, apenas 6 semanas antes do dia D, a invasão das tropas aliadas à Normandia, que ele esperava tão ansiosamente, segundo o Kahneman, né? O Kahneman mesmo afirma que não gostava desse contexto de guerra e tudo mais, mas a vida dele foi muito marcada por isso, né? E também a sua juventude, gente. Porque o Kahneman acabou indo parar no exército. Você sabia, Augusto? Nossa. Você sabia disso? Né? Em 1954, ele se formou em Psicologia e Matemática pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, vocês viram que eles ficaram naquela região. E aí, no mesmo ano, ele foi convocado para servir o exército, tá certo? Só que o que acontece? Como ele tinha conhecimento em psicologia e tinha essa expertise, essa vocação, vamos dizer assim, já colocaram ele em um cargo de liderança. E aí, o que ele fez? Ele começou já a fazer os primeiros experimentos dele. Criou um sistema de testes e entrevistas para identificar os melhores candidatos para cada posto dentro do exército. Olha só. Entendeu? Então, já começava a aplicar aí os seus conhecimentos de psicologia. Ele ficou 2 anos no exército, tá? Trabalhando nesse sistema que, segundo a entrevista, continua sendo usado por décadas, mesmo depois da sua saída. Ele se casou e em 1958, ele e sua mulher foram para os Estados Unidos, aonde ele fez o seu doutorado na Universidade da Califórnia, né? E obteve seu título de PhD em 1961. Até 1978, atuou como professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e, de vez em quando, como pesquisador e professor nas universidades de Michigan e Harvard, nos Estados Unidos, e também em Cambridge, na Inglaterra. Olha só, hein? Então, veja, ele teve uma vida aí de muitas andanças, né? Estamos falando de uma personalidade muito interessante, marcada pela guerra, ou seja, pelo sofrimento humano, pela capacidade da brutalidade humana, da irracionalidade, né? Porque a guerra é um ato irracional de destruição do outro, que muito paradoxal, né? A gente sabe muitas pesquisas científicas que foram colhidas ali da Alemanha nazista, naquele período também os Estados Unidos, muitas descobertas científicas, então algo que pode gerar muita vida, mas gerou muita morte. Com certeza, se colocar na balança, né, a gente sabe que mais morte é o que a gente tem como resultado, né? E aí, gente, nesse meio tempo que ele ficou lecionando, é que começou a famosa parceria dele, em 1969, com o Tversky. Eu nunca sei se eu falo certo, viu, Tversky, gente. Então, eles dois davam aula lá em Jerusalém, na Universidade Hebraica, e essa parceria durou mais de uma década, e palavras do Kahneman. O Amos Tversky e eu compartilhamos a maravilha de possuirmos juntos uma galinha dos ovos de ouro. Uma mente conjunta que era melhor do que as nossas 2 mentes separadas, contou Kahneman. A dupla já foi chamada de Lennon e McCartney, da psicologia, em referência aos Beatles, ou a dupla dinâmica, como os heróis dos quadrinhos Batman e Robin, gente. Olha, contar pra vocês que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, e eu estudei justamente, né, essas heurísticas, esses viés, essas descobertas desses cientistas comportamentais, e principalmente do Kahneman, você começa a ter contato, né, com os artigos e entendendo
qual que era a sacada dessa dupla? Eles funcionavam muito bem juntos. Então, eles criavam, gente, experimentos. É o que a gente chama de economia experimental. Mas não é colocar os ratinhos, não, viu, na gaiola. Não era isso que eles faziam. Eram pessoas. Então, eles usavam os próprios alunos, né, da universidade e faziam vários, entre aspas, experimentos com esses alunos para verificar comportamentos. E assim eles foram identificando, né, os atalhos que o cérebro usa, desenvolveram essa teoria da perspectiva, né? Quais são os vieses, né? Aqueles, entre aspas, decisões não tão ótimas ou meio erradas que a gente toma com dinheiro. É muito interessante que tudo isso foi fruto de um trabalho e estudo que ele não fez sozinho, né? Isso ele deixa sempre muito claro, né? Então, como eu já contei para vocês lá em cima, essa teoria deles, na perspectiva de que os indivíduos eles são muito mais sensíveis às perdas do que aos ganhos, foi o que depois fez com que se levasse ao prêmio Nobel, né? Que é aquela famosa pergunta, por que eu fiz aquilo? Por quê? Né? Por que eu tomei essa atitude? Então, olhando ali a aversão à perda, os prejuízos, diante das tomadas de decisões, esses dois pesquisadores, então, foram fazendo experimentos para perceber quando uma pessoa opta por isso, por que ela não opta por aquilo? E o que a impulsiona a escolher isso ou aquilo? Então, olha só que interessante. É como se ele estivesse nos ajudando a responder essa pergunta. Por que eu faço aquilo que eu faço? Exatamente. E eles perceberam várias coisas. Gente, tem, enfim, inúmeras pesquisas. A gente poderia ficar horas falando aqui. Mas coisas importantes como, por exemplo, as pessoas são mais avessas ao risco. Elas têm mais, né? Assim, querem ficar longe do risco quando elas estão certas do ganho. Mas elas estão mais dispostas a correr o risco se sentem que vão perder. Então, quando a pessoa sente que ela vai perder, ela está disposta a arriscar mais, né? Ou o sentimento de perda está forte. Isso explica, por exemplo, o comportamento de uma pessoa em um jogo de apostas. Entendeu? Quando ela aposta e ela perde, o que ela fica? O sentimento da perda. Então, isso faz com que ela corra o risco de perder novamente, mas ela pensa, não, eu vou recuperar. Eu tenho que recuperar. E aí é o famoso jaquei, né? E aí, o que acontece? O cérebro da gente vai viciando, né? Aí tem a parte do cérebro, os estudos de como funciona a questão da expectativa, que depois libera dopamina, outros hormônios, e faz com que você fique repetindo aquele comportamento e desenvolve um vício. Já enfiei o pé na jaca, já tô naquela situação e fica ali patinando. Olha só que interessante. Essas e tantas outras descobertas, né? E aí eles descobriram que as pessoas tomam decisões com base em heurísticas, que são atalhos. Gente, heurística nada mais são do que atalhos que o nosso cérebro usa para tomar decisão, porque ele não quer gastar energia. Ele não quer ficar deliberando, pensando toda hora. Então ele tem atalhos, regrinhas simples para ele tomar a decisão. E aí, vieses. Hoje nós temos mais de 200 e poucos vieses mapeados, para você ter noção. Tantos estudiosos que vieram inspirados por Kahneman, Tversky e outras pessoas, né? E aí tem uma frase muito famosa do Kahneman que é a seguinte: nunca ninguém tomou uma decisão por causa de um número. As pessoas precisam de uma história. Né? Para dizer o quê? Se na educação financeira eu querer entregar uma fórmula pronta para você, tá aqui uma planilha, você pode só gastar isso e pautar isso no processo de educação financeira, isso pode até funcionar, mas por um período curto de tempo. Porque a nossa vida financeira não se resume a um número, né? Nós somos história e somos muitas coisas. Somos emoções, somos sentimentos, somos as pessoas que a gente convive, as questões sociais, culturais. E tudo isso que já parecia muito, entre aspas, óbvio pra gente, foi incorporado por eles à ciência, né? É muito interessante, porque o Kahneman lecionou em vários lugares durante o tempo, né? Em 86 se tornou professor da Universidade da Califórnia, ficou até 94. Depois foi para Princeton, né? Até em 2007, quando ele se aposentou. 2007.
E ele faleceu, foi com quantos anos? 95, Augusto, se eu não me engano? Augusto vai conferir agora a informação certa, né? Mas podemos 90 anos, né? Porque foi em 1934, foi 90 anos. Podemos ter essa graça de conviver com ele durante muitos e muitos anos, né? 90 anos, né? 90 anos de contribuições. E falar em convivência, né? Tem uma pessoa, inclusive, que trabalhou junto com ele, que teve uma convivência, uma brasileira, né, Ana? Sim, nós temos a professora Vera Rita, que é uma referência pra gente nessa área aqui no Brasil. A titia Vera, nossa prof maravilhosa. Ela foi inspirada por ele, por tantos outros, né, cientistas comportamentais, ela que é psicóloga. E teve a alegria de encontrar com ele por algumas vezes, de estar em eventos, né, com ele, que hoje ela é a presidente da IAREP, que é esse Instituto Internacional de Psicologia Econômica, a primeira mulher latino-americana a presidir essa instituição, que é referência no mundo. E, enfim, é uma alegria, porque essa mulher espalha a semente do Kahneman, dos outros psicólogos comportamentais aqui no Brasil. Então ela faz cultivar no nosso coração esse amor, essa alegria por esses estudos, porque assim, eu falo pra vocês, uma vez que você começa a entender isso daqui, você se identifica e você ri de você mesmo e você vai melhorando seus comportamentos, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque você aplica não só na vida financeira esse conhecimento, gente. Conhecimento comportamental se aplica pra sua vida como um todo. E vale muito a pena. É interessante que a linguagem do Kahneman, da Vera Rita, é tal como inspira o FV. Essa linguagem acessível, prática, que você pode levar para a tua vida, como a Ana trouxe, para a sabedoria prática do seu cotidiano. E aí vai uma pessoa inspirando a outra, né? Então já teve o Kahneman que inspirou a Vera Rita, e a Vera Rita inspirou as minhas profs me inspiraram. E eu vou inspirando os meus alunos e os meus clientes, e eles amam quando a gente estuda essa parte de economia comportamental, quando a gente vai identificando os comportamentos. Você sabe que esse conhecimento, viu, Augusto e ouvintes, ele é fundamental para um educador financeiro conseguir desenhar e acompanhar alguém que está nesse processo, né, de educação financeira, porque cada um tem a sua história, tem a sua realidade, tem seus comportamentos, tem, entre aspas, os seus gatilhos, aquele comportamento que acontece mais, aquele que pega menos, quando, por quê. Então, tudo isso que a gente faz é graças a pessoas como Kahneman. Por isso a gente é muito grato e fez questão de trazer essa história para vocês, né? E falando nisso, no final da década de 70, né, o Kahneman deu início a uma outra parceria muito importante de um outro cara, assim, que a gente ama nessa área, né, que é um economista, o Richard Thaler, tá? O Thaler depois ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017 por pesquisas de economia comportamental também, tá? Então, além da parceria dele com o Tversky, né, teve a parceria com o Richard Thaler. São ambas pessoas, assim, maravilhosas, gente, maravilhosas. Quem tiver interesse em ler artigos, ler os livros, a gente vai deixar aqui para vocês. Mas foi graças a essas pessoas e esses estudos que a economia comportamental se tornou popular, né? Aquela disciplina que vem para ensinar como nós tomamos decisões. Não é nem ensinar, né? É só mostrar pra gente aquilo que a gente já sabe. Assim, meu Deus, gente, eu sou humano, né? Não sou uma calculadora, não sou uma máquina, eu preciso me entender. Isso é muito interessante. E essa área, economia comportamental, psicologia econômica, ela foi crescendo e foi ganhando espaço dentro da ciência econômica e hoje já é um caminho sem volta. E dentro das finanças também, gente, não tem como mais a gente fazer esse caminho sem olhar para isso, né? Bom, já contei para vocês que em 2002 o Kahneman ganhou então esse Nobel de Economia, né? Com o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, na verdade, perdão, esse livro foi lançado em 2011, né? Após o ganho desse prêmio Nobel. Este livro é um livro que
Eu perdi as contas, acho que desde quando eu ainda tava na faculdade, ele não sai da lista dos mais vendidos. Você passa na livraria, ele vai estar lá. É um livro que tem uma capa branca e um lápis desenhado. É um livro indicado por professores de diversas áreas, aplicado para várias áreas, tá? É um livro grandão, super grandão, mas eu digo... Branco. Mas eu digo pra vocês que vale muito a pena. Vale muito a pena, tá? É maravilhoso. O resumo desse livro a gente também já contou em alguns programas aqui, mas nada mais é do que o Kahneman contando que a gente tem duas maneiras de agir, né? De tomar decisões. O chamado sistema 1, que é o sistema automático, tá? E o sistema 2, que é o lado mais, entre aspas, racional, mais sistemático, que tem que deliberar, que tem que pensar, é a consciência, vamos dizer assim. E a gente, na maior parte do tempo, vai usar o sistema 1. Ele é mais intuitivo, ele tem a ver com a nossa sobrevivência e uma série de coisas, tá? Mais à frente, o Kahneman também lançou o livro Ruídos, né? Foi terminado, inclusive, ali durante a pandemia. E Ruído, ele é um livro que vai explorar também essa questão dos viés, das heurísticas, mas outros fatores que também fazem com que as pessoas tomem decisões não tão ótimas assim. Então tem vários exemplos disso, por exemplo, juízes que tomam decisões diferentes para casos parecidos só porque são dias da semana diferentes, sabe? Médicos que dão diagnósticos diferentes, uma série de coisas, porque a gente é humano, né, gente? A gente é humano, tá? Então fica aí 2 livros maravilhosos para vocês lerem. Rápido e Devagar e O Ruído. E para quem tiver mais, assim, eu não quero aprender mais, você vai lá no Google Acadêmico e você digita o Kahneman e você vai ter trabalhos infinitos. Você pode ler os artigos originais lá. Pega inglês, mas você joga no Google, traduz tudo ali pra você. Tem o PDF tradutor, tudo bonitinho. Quem quiser se interessar, o Kahneman, uma pessoa maravilhosa. E a gente só tem a agradecer, porque eu falo que são pessoas que, se não fosse o trabalho de anos, nós não estaríamos aqui fazendo o nosso trabalho, né? E que se não fosse o Kahneman, se não fosse o Papa Francisco, como que seria, né? Será que teria educação financeira para a vida, Augusto? Eu acho que não, sinceramente. A história, né? Esses homens, grandes homens e mulheres que nos precederam, que lançaram as sementes e hoje nós somos fruto desse chamado, desses conhecimentos. E é muito interessante fazer memória porque as descobertas dele permanecem atuais e podem ajudar muita gente, como vários ouvintes do EFV, dos nossos podcasts, as pessoas que participam dos workshops, palestras, que leem nossos artigos, observam que há uma pegada diferenciada, que é esse viés, vamos dizer assim, da economia comportamental, da psicologia econômica, essa sabedoria, essas descobertas novas de como funciona o nosso comportamento em relação às finanças. Não é uma coisa sobrenatural dos anjinhos que falam no meu ouvidinho. Não, é humano mesmo. É o nosso comportamento humano diante das realidades da vida e das finanças não é diferente. Isso liga muito, isso tem profunda relação com a espiritualidade, com o discernimento, com a capacidade de discernir a vida, de olhar para dentro de nós mesmos e saber identificar com consciência, observar e descrever a nós mesmos. Então, essa relação a gente faz com a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, com os discernimentos inacianos, que nós temos conteúdos sobre isso. Exatamente, e muito conteúdo sobre economia comportamental, e vai ter muito mais, porque viés e heurística não falta pra gente trabalhar. Enfim, contem com muitos episódios. Esse episódio foi assim um agradecimento especial ao professor Kahneman. Um beijo especial para todo mundo que trabalha com essa área, e especialmente para a professora Vera Rita, que nos inspirou, me inspirou muito, inspirou Augusto e inspira tanta gente também a amar pessoas como Daniel Kahneman, que foram pessoas maravilhosas.
criaram aí um novo ramo de estudo que segue firme e forte. E já que você citou o Papa Francisco, essa é uma ferramenta excelente, fundamental, imprescindível para realmar a economia, para educar para novas economias. Então, não dá para fazer uma nova economia senão a partir também das descobertas da ciência, da psicologia econômica, economia comportamental. Então, essa é a nossa contribuição para esse realmar, ou seja, construir, reconstruir a economia, que é o chamado do Papa Francisco para nós. Porque senão a gente fica pensando só na renda, né, Augusto? A gente precisa melhorar a renda, realmente precisa mais. E depois, o que será feito com esse aumento de renda, né? No contexto que quais são os vieses, quais são os ambientes que nós temos que lidar e tantos outros problemas sociais em qual as ciências comportamentais vêm nos ajudar também, tá bom, gente? É isso, um beijo grande para vocês e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.